existe um hábito que mudou completamente a minha vida. E não foi acordar às 5 da manhã, não foi fazer academia, não foi me alimentar melhor, foi começar a ler. Até porque foi através da leitura que eu pude desenvolver outros bons hábitos. E o mais curioso é que eu não fui uma criança leitora. Eu também não fui aquela adolescente apaixonada por livros. Na verdade, eu desenvolvi o hábito da leitura já adulta e depois de me tornar mãe. E hoje, olhando para trás, eu consigo dizer com muita tranquilidade: poucas decisões tiveram um impacto tão grande na pessoa que eu me tornei quanto começar a ler. E nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que eu acredito que você deveria começar a ler hoje. Não daqui a um mês, não quando você tiver mais tempo, mas sim hoje. E eu separei 4 grandes motivos para você não adiar mais a prática da leitura na sua vida. Primeiro motivo: os livros, eles encurtam caminhos. O livro, ele concentra anos, às vezes décadas, de estudo, de experiências, de erros, acertos e em poucas centenas de páginas. Pensa aqui comigo. Um autor passou 20 anos pesquisando determinado assunto. Você consegue acessar boa parte desse conhecimento em alguns dias de leitura. É como se você pudesse conversar durante horas com algumas das pessoas mais brilhantes da história. Eu consigo lembrar de vários momentos da minha vida em que um livro, uma leitura, mudou a minha visão de mundo. Um desses momentos, por exemplo, foi quando eu decidi incluir na minha vida a prática da leitura. Estávamos ali em meia pandemia e um livro que estava super em alta, sendo falado no momento, era esse aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Talvez esse aqui não tenha sido o melhor livro que eu já li na vida, mas ele tem um significado muito importante para mim, pois ele me ajudou a ampliar a minha visão de mundo, a confiança em mim mesma. Ele veio em um momento que fez muito sentido para mim e eu sempre indico ele lá no meu Instagram. Um outro momento que um livro me marcou muito foi quando eu estava numa fase assim, bem desafiadora da minha maternidade. E esse livro aqui, O Cérebro da Criança, me ajudou demais. Conhecimento de anos desses autores, traduzidos aqui nas páginas desse livro, me ajudou a entender melhor as emoções da minha filha, a rever o meu comportamento enquanto mãe. Os livros, eles não tomam decisões por nós, mas eles ampliam a qualidade das decisões que somos capazes de tomar. E eu acho isso extraordinário, porque muitas vezes uma única ideia encontrada em um livro muda completamente a direção da nossa vida. Segundo, a leitura muda o seu cérebro. E aqui entra uma parte que eu amo, que é a neurociência. Toda vez que você lê, o seu cérebro trabalha de uma forma impressionante. Ele interpreta símbolos, constrói imagens mentais, ativa memórias, relaciona ideias, faz previsões, cria conexões. É um verdadeiro exercício cerebral. Isso não é apenas uma sensação. Hoje já sabemos que a leitura estimula a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de criar e fortalecer conexões neurais. Além disso, pessoas que mantêm o hábito da leitura ao longo da vida também tendem a desenvolver uma maior reserva cognitiva. O
que é isso? De forma simplificada, é como se nós construíssemos uma espécie de poupança para o cérebro. Essa reserva ajuda o cérebro a lidar melhor com o envelhecimento e está associada a um menor impacto de doenças neurodegenerativas. Ou seja, quando você lê, você não está apenas aprendendo, você está investindo no cérebro que continuará usando daqui 20, 30, 40 anos. E isso é extraordinário. Terceiro, a leitura expande o seu mundo. Existe uma coisa curiosa. Nós só conseguimos pensar com as ideias que conhecemos. Se o nosso repertório é pequeno, nossa forma de enxergar o mundo também tende a ser. Mas cada livro amplia um pouco esse repertório. Você passa a conhecer outras culturas, épocas, outras formas de pensar, outras perguntas, outras possibilidades. É como se cada livro abrisse uma nova janela. E quanto mais janelas você abre, maior o mundo se torna. Talvez seja por isso que pessoas que leem costumam fazer conexões que outras pessoas não conseguem fazer. Porque elas possuem mais referências, mais perspectivas. Quarto motivo, quem não lê corre um risco perigoso. Nós vivemos na era da informação. Nunca tivemos tanto conteúdo disponível, mas também nunca foi tão fácil consumir opiniões prontas. Vídeos curtos, posts, frases de efeito, recortes, tudo ali mastigado, tudo pronto. E quando nós nos acostumamos apenas a consumir esse tipo de conteúdo, existe um risco enorme. Pararmos de pensar por conta própria. Porque ler exige algo que poucos hábitos exigem. Exige tempo, atenção, reflexão, questionamento. Quando você lê um livro, você não está ali apenas recebendo a informação. Você está dialogando com ela. Você concorda, discorda, relaciona com outras ideias, constrói uma opinião. E eu acredito que esse seja um dos maiores presentes da leitura. Ela não entrega respostas prontas. Na verdade, a leitura, ela desenvolve a capacidade de fazer perguntas melhores. E pessoas que fazem perguntas melhores costumam construir vidas melhores. Talvez você termine esse vídeo e pense: mas eu não gosto de ler. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez você não goste mesmo de ler. Ainda. Porque ninguém nasce gostando de academia, ninguém nasce gostando de estudar, de acordar cedo, de trabalhar. Muitos hábitos, eles se tornam prazerosos depois que nós entendemos o valor que eles têm e damos tempo para o cérebro se adaptar. A leitura foi exatamente assim para mim. Ela não mudou apenas o que eu sei, ela mudou a forma como eu penso, como eu me comunico, como eu tomo decisões, mudou a forma como eu enxergo o mundo e, principalmente, mudou quem eu sou. Porque, no fim, ler nunca foi apenas sobre os livros. Sempre foi sobre quem você se torna depois deles. Agora eu quero saber, qual foi o livro que mais mudou a sua vida? Ou se você ainda não tem esse hábito, qual livro você gostaria de começar a ler? E se esse vídeo te convenceu a abrir um livro, deixa sua curtida aqui. Isso vai ajudar a que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam dela. E ao invés aí de você ficar vendo coisas aleatórias na internet, rolando feed sem intenção alguma, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você vai ver algum conteúdo que vai mudar a sua vida. É isso, e até o próximo vídeo.